Continuando, então, aqui no sistema elétrico, que é o último sistema que nós vamos ver nessa aula, o sistema de alimentação de combustível vai ficar juntamente com a aula 13, que é o funcionamento e manutenções. Então, o sistema elétrico ele possui vários componentes, cada um com sua característica, né, com sua função dentro do sistema. Então, alguns deles que nós vamos ver hoje aqui são as velas de ignição, distribuidor, nós vamos ver a bobina, bateria, chave de ignição. Além dos que estão representados nessa figura, nós vamos ver também motor de arranque, ou motor de partida, também chamado. Nós vamos ver o alternador, que também não está aqui, que é um componente, né, que é utilizado para transformar energia mecânica em energia elétrica e carregar a bateria. Outra coisa também é o módulo de ignição, que não está aqui. Nós vamos ver também. A bobina está representada e as velas também. Bom, então a primeira delas é a chave de ignição, que não necessariamente é uma chave, pode ser um botão, ou pode ser até mesmo na chave que vocês carregam, né, do carro. Agora, os sistemas estão cada vez mais tecnológicos. Então, tem alguns veículos que simplesmente apertando o botão na chave, sem ter feito a introdução dela no miolo, né, vocês conseguem acionar por fora. Estando fora do carro, vocês conseguem fazer com que ele ligue. Tá? Então, são algumas, digamos assim, algumas tecnologias que vão sendo embutidas, né, nos veículos. Tá bem? Então, quando vocês giram a chave, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar os componentes da ignição. Tá bem? Um deles é o motor de arranque, ou motor de partida, que ele vai girar o motor, né? Ele vai dar algumas voltas no motor e aí ele vai fazer com que o motor entre em funcionamento. Claro, para ele entrar em funcionamento, as velas têm que começar a fazer a centelha, o distribuidor tem que começar a distribuir para a vela correta, a bobina tem que elevar a tensão, isso tudo nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Mas tudo se inicia aqui na chave, tá? De ignição, ou, enfim, botão. Muito bem. Então, o motor de arranque, que é acionado pela chave, ele só funciona na partida, por isso que ele também é chamado de motor de partida. Então, ele tem a função de quê? De utilizar essa energia elétrica que vem lá da bateria para girar esse motor, né? Com o uso dessa engrenagem aqui, que é chamada de pinhão, ou também chamado de nariz, tá? Nariz do motor de arranque. Então, como é que vai fazer o acionamento? Isso aqui, quando vocês vão girar a chave, essa válvula, essa solenoide aqui, ela vai tracionar essa haste, né, que é pivotada por um eixo, e ela vai tracionar, e ela vai fazer com que esse nariz aqui, ele saia. Então, essa engrenagem entra em contato com a cremalheira. Lembra da cremalheira que eu falei lá do motor do volante de inércia do motor? Então, ele vai entrar em contato e vai girar o motor. E aí ele vai entrar em funcionamento. Vocês vão ouvir ele entrando em funcionamento. O que acontece para os iniciantes é que muitas vezes, e claro, não só iniciantes, mas muitas vezes acontece da pessoa ficar segurando a chave por muito tempo. E vocês vão ver um barulho característico, que é o quê? É o motor, a combustão, girando o motor de partida. Por quê? Porque isso aqui ainda está acionado, ele ainda está para fora, né? Então tem que tomar cuidado, né? Na hora que vocês ouvirem que ele já começou, que o motor já entrou em funcionamento, tem que soltar a chave. Aí a chave volta para um estágio onde ela mantém em funcionamento o sistema elétrico. Se vocês retornarem a chave no ponto inicial, né? Ele vai desligar o motor. Por quê? Porque aí ele não vai mais acionar nenhum sistema da ignição. Tá bem?
Mas o motor de arranque, o motor de partida, só foi desenvolvido lá em 1912, né? Num Cadillac, foi o primeiro carro utilizado lá nos Estados Unidos, esse motor de arranque. Antes ele era a manivela, então tinha que dar alguns giros. Ainda existem alguns veículos, na verdade, veículos não, mas existem os tratores, os microtratores ou tratores de 2 rodas, que eles são os mais antigos, claro, os novos já têm também um sistema de motor de arranque, mas os antigos têm que ser na manivela, né? Bom, então o que ele necessita? Ele necessita então de uma energia elétrica para fazer esse acionamento. Então, para isso, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma bateria, tá? Essa bateria tem que estar carregada, é claro. E no sistema, é uma das cargas que mais exige da bateria é o motor de arranque, porque ele precisa de muita energia para girar o motor, porque tem uma parte que é a compressão, né? Aquela parte da compressão tem um esforço, né, que tem que ser vencido para fazer aquela compressão. E a bateria tem que enviar essa energia para o motor de arranque conseguir vencer isso, tá bem? Então, ela tem que ter potência suficiente para aguentar essa partida do carro, tá bem? E aí tem esses 2 bornes aqui da bateria, um é positivo e um é negativo, e eles são conectados pelos terminais, né? Pode ser por abraçadeira, tem alguns sistemas que é com parafuso, tá? A bateria ela tem uma vida útil de 5 anos a princípio, gira em torno disso. Isso vai depender também das manutenções que devem ser dadas também, né? Se elas são com abastecimento, se elas são seladas, isso vai depender de como é a bateria para vocês poderem dar uma manutenção correta ou se ela não tem manutenção nenhuma e ela tem que ser descartada depois. Muito bem. Então, o alternador é um gerador elétrico também e ele vai pegar essa energia mecânica, né, cinética, que vem do motor. Então, aqui vai uma polia, que é aquela polia que eu mostrei para vocês na aula anterior, que conecta vários sistemas, incluindo também a bomba d'água. Então, o alternador também fica sendo acionado pelo motor. E ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, tá bom? É chamado de gerador, né, de energia elétrica, mas na verdade ele só transforma. Enfim, aí ele tem alguns componentes, tá? Ele tem um regulador de tensão que vai fazer o quê? Ele vai fazer com que numa grande aceleração, né, a tensão não se eleve acima de 14,8, que é a tensão admitida pela bateria, tá bem? Então, esse regulador de tensão é bem importante. Eu já tive um carro que deu problema só nesse regulador de tensão. O resto estava muito bom. E aí mandei pedir, né, para um eletricista fazer e fazer análise, né, qual que era o problema elétrico, porque ele não conseguia manter o carregamento da bateria. Então, por um longo tempo, eu conseguia andar com o carro porque ele mantinha a ignição. Dali a pouquinho ela começava a falhar. E aí o problema era esse regulador de tensão. Não era o sistema de carregamento. Era ele que não estava conseguindo mandar a tensão necessária para a bateria. Tá? Tem aqui o estator, a placa de diodo. Essa placa de diodo, para que ela serve? Ela serve para transformar a energia, aliás, a corrente que é gerada aqui de forma alternada para transformar em contínua, porque a bateria ela é de corrente contínua, tá bem? Tem aqui também a carcaça, que é a parte que está por fora aqui, né, fixada pelos parafusos. E também tem o rotor e a polia, tá? Esses são os principais componentes
do alternador. Bom, então, como é que funciona o distribuidor? O distribuidor, então, vai pegar a energia que vem da bobina, tá? Esse é um dos sistemas que são utilizados. Claro que depois eu vou mostrar um outro sistema que, além disso tudo, ainda tem um módulo de ignição, tá? Mas esse aqui é um sistema que ainda existe nos veículos mais antigos, né? E, então, ainda vai ser dada muita manutenção nesses sistemas elétricos. Bom, então o que acontece aqui? A minha bateria, né? Ela tem essa quantidade de energia que está sendo carregada pelo alternador. E quando eu giro a chave, né, de ignição, eu faço a ligação da bobina. Eu faço com que a bobina, então, eleve a tensão da bateria para uma tensão bem maior. Essa tensão vai para onde? Essa tensão vai lá para as minhas velas, que depois nós vamos ver como é que elas funcionam, tá? Então, vamos para o distribuidor aqui, que é onde eu quero explicar agora. O distribuidor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa energia, essa tensão elevada, claro que é uma energia, porque tem corrente e tensão, mas eu tenho que elevar essa tensão, uma tensão bem alta, para enviar depois para as velas. Como é que o distribuidor funciona? O distribuidor funciona através do rotor. Tá? O rotor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer os vários acionamentos que devem ocorrer de acordo com o giro do eixo de comando de válvulas. Então, isso aqui fica conectado ao eixo comando de válvulas. Então, conforme o eixo comando de válvulas está girando, ele está girando também o distribuidor, que é sincronizado. Ou seja, se ele der aqui digamos, 4 giros, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o acionamento da quantidade de velas que são necessárias dentro desses 4 giros do eixo comando de válvulas, tá? Então, aqui nessa imagem dá para ver melhor. Mas, qual que é a função dele? Ele é responsável por dirigir essa tensão elevada da bobina para as velas, para elas realizarem centelha. Então, na verdade, ele é só um distribuidor. Ele redireciona, tá? Ele distribui para a vela que deve ser acionada naquele momento, tá bem? Porque imagine assim, digamos que eu esteja admitindo, né? O pistão está começando a descer e está começando a entrar ar e combustível e a centelha já abre. Não é nesse momento que ela tem que abrir. Quando é que ela tem que abrir? Quando o distribuidor, em sincronia com o eixo de comando de válvulas, manda essa energia lá para aquela vela específica que está naquele ponto. Então, quando se diz que está fora do ponto de ignição, é um desses problemas, quando se coloca aqui no eixo comando de válvulas alguns dentes a mais ou a menos, tá? E aí ela vai fazer a ignição um pouco mais avançado ou um pouco mais atrasado, tá bem? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Nós até o Henrique já tinha comentado numa aula anterior, né, sobre o ponto de ignição, né, que é diferente do ponto da válvula, tá? Então esse aqui é o ponto de ignição que ele estava comentando sobre quando está fora do ponto, né? Quando ela devia fazer a ignição naquele momento, mas não fez, ela pode ter feito um pouquinho adiantado ou um pouquinho atrasado, tá? Ou ele pode ter feito no momento certo, mas numa outra vela, né? Por quê? Porque está fora do ponto, tá bem?
Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados lá para um vídeo que é bem explicativo, para vocês entenderem também como é que é esse processo aqui. Bom, aí o que acontece? Esse aqui que é o rotor, que eu falei para vocês. Ele fica girando, né? Esse eixo gira lá, acionado pelo comando de válvulas, que está conectado por uma engrenagem. Então, ele vai girando, né? E aí, quando ele entra em contato com o conector daquela, que esse aqui é um chicote, né? Ele leva até a vela, então, que são chamados cabos de vela. Então, esses cabos de vela, o que eles vão fazer? Eles vão conduzir, então, essa eletricidade que foi aumentada, a tensão pela bobina, passou pelo platinado, o platinado manda para o rotor, e o rotor vai fazer o contato, então, com aquela vela. Tá? Então, se ele girar mais um pouquinho, ele vai fazer contato com aquela vela. Girando mais um pouco, vai fazer contato com aquela lá de trás. Girando mais um pouco, vai fazer contato com essa aqui. Então, todas elas são dispostas equidistantes, né? Olhando de cima, então, nesse distribuidor, são equidistantes, né? Elas não podem ser todas agrupadas. Então, e aí esses cabos é que levam essa tensão lá para as velas, tá bem? O distribuidor é dividido em duas partes principais, que é o platinado, que é quem permite a passagem da tensão vinda da bobina, tá? E o rotor, que eu já falei para vocês, que é quem direciona para cada uma ou distribui para cada uma das velas correspondentes no momento exato. Bom, no distribuidor ainda tem dois sistemas, que são os sistemas quando tem uma alta aceleração, a ignição ela tem que ser feita um pouquinho antes. Então, tem dois sistemas diferentes, que eu até nem coloquei aqui, porque os sistemas agora eles estão migrando para os sistemas que são chamados de ignição estática, tá? Mas, mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, depois eu posso explicar para vocês. Eu deveria ter colocado aqui as imagens que poderia, pelo menos, dar uma atenção. Mas o que acontece? Esse avanço, né, ele se dá de duas formas. Ou através do vácuo, né, quando tem uma aceleração muito elevada, eu faço com que a centelha seja produzida um pouco antes, tá? Então, aquele ângulo né, que eu tenho que fazer a ignição, né? Eu tenho que fazer a centelha um pouquinho antes do ponto morto superior, né? Então, eu tenho que fazer através ou do sistema que é a vácuo ou do sistema que é chamado de centrífugo, ou seja, conforme aumenta a velocidade, ele se distancia, o sistema interno aqui, ele se distancia, fazendo com que eu tenha um avanço ou um atraso, claro, em relação ao ponto ideal. Tá? Isso tudo é porque eu faço uma aceleração maior. Então, eu tenho uma quantidade maior, né, de ignições por minuto, vamos pensar dessa forma, né, como se fosse RPM, rotações por minuto, eu tenho que aumentar o número de ignições. E essas ignições, quanto mais rápidas eu tenho que fazer essas ignições, eu tenho que avançar elas um pouco, tá? Então, existem esses dois sistemas, que é um sistema a vácuo e um sistema que é o centrífugo. Bom, o módulo de ignição, que é o que veio para substituir esse sistema, ele ainda utiliza, tem alguns sistemas que utilizam ainda o distribuidor, que são chamados os sistemas de ignição convencionais, tá?
E os de ignição estáticas, eles são esses que utilizam apenas a unidade central, modo de ignição, bobina e vela, tá? Então, esse que nós já comentamos, é esse segundo aqui, que aí é bem parecido, tem a bobina, o distribuidor e as velas, só que quem faz esse avanço, esse atraso, né, é o módulo de ignição, que ele vai captar todas as informações que vieram do acelerador, da temperatura, da pressão, né, todos aqueles componentes que nós já comentamos lá do sistema de alimentação de ar do motor. Ele vai fazer todas aquelas leituras, vai vir aqui para a unidade central, essa unidade central vai informar o modo de ignição que ele tem que fazer um avanço ou um atraso. E aí esse avanço ou atraso ele vai mandar para a bobina vai aumentar aquela tensão e vai descarregar naquela vela correspondente, tá bem? Então, o que muda aqui é só uma unidade central e o módulo de ignição que vai fazer esse controle, tá? De quando deve ser feito o acionamento da vela. Bom, aqui tem um vídeo que vai direcionar vocês lá para uma explicação, né, de como funciona esse módulo de ignição. E aí os componentes, os sistemas que estão migrando agora, né, são os da ignição estática, do tipo estático. Por quê? Porque eu tenho uma unidade central que vai coletar todas aquelas informações, vai mandar para o modo de ignição, e o módulo de ignição ele vai mandar uma informação para a bobina, né? O modo de ignição ele é conectado ao negativo do primário. Então, quando ele envia essa energia, a bobina aumenta a tensão e envia direto para a vela. Só que nesses casos é diferente, que é um pouco diferente que esse sistema aqui. Aqui cada vela tem a sua bobina, tá? Aqui nesse caso tem uma bobina para todas as velas, tá? Então nós vamos ver que tem alguns sistemas agora que mudaram um pouquinho. Então, como eu tenho nesse sistema aqui uma distância muito grande, eu tenho que pegar essa tensão, elevar, mandar para o distribuidor. Então, eu já tenho perdas, né? Mandar para o distribuidor. O distribuidor, ele tem o platinado e tem o rotor. Também tem perdas. Depois, tenho que mandar para a vela, né? Por meio dos cabos. Eu tenho várias perdas no caminho. Aqui não, aqui é direto. O modo de ignição vai enviar para aquela bobina que comanda direto aquela válvula, aquela vela, tá? Então, isso aqui é direto. Um é acoplado diretamente em cima do outro. Então, a minha bobina não precisa ser tão grande. Ela não precisa ser muito maior, porque eu não tenho, então, muitas perdas no caminho, tá? Então, o módulo de ignição vai fazer isso aí. Nesse sistema estático, então, ele controla a corrente que circula pelo primário da bobina, tá? Então, é ele quem vai fazer esse acionamento. Bom, e a bobina? Eu falei para vocês que a bobina, né, as que controlam mais de uma vela, né, essa aqui que é maior, e as que controlam diretamente uma vela, elas são conectadas direto. Então, tu coloca a vela lá no motor, usa a chave, e depois tu vai acoplar essa bobina aqui em cima de cada uma delas, tá bem? Então, ele usa esse sistema aqui com módulo de ignição, bobinas separadas para cada uma. E a função da bobina é transformar a tensão da bateria em uma alta tensão, né? Para quê? Para que seja formada, então, a centelha. A centelha nós vamos ver que é um funcionamento muito parecido com um raio, tá? Ou com um choque elétrico. Bem, uma descarga elétrica. Então, tá aqui, ó. Aqui é onde ocorre a centelha. Então, como eu tenho uma alta tensão, o que vai acontecer? Naquele momento que eu vou gerar uma alta tensão, eu tenho aqui um diferencial de
de tensão. Eu tenho uma parte que é essa parte aqui que vai dentro da câmara de combustão, né? E aí essa parte aqui fica conectada ao bloco, aliás, ao cabeçote. E aí então ela está aterrada. Quando eu tenho uma grande quantidade de energia aqui, uma vai tender a fazer o descarregamento para outra, que é a mesma coisa do raio. Eu tenho uma grande concentração de energia nas nuvens, né? Por causa do atrito das partículas, vai gerar uma energia estática, e aí vai chegar um momento que ela vai ser descarregada, e aí acontece o raio. Por que não se fala, que não se deve falar, mas muitas pessoas falam e não é um problema, falam em faísca. A faísca, ela é uma partícula que entrou em combustão. Tá? E no caso da centelha, ela não tem material, né? Na verdade, é só uma descarga elétrica. Então, essa centelha que vai fazer a ignição do motor. Por quê? Porque é o calor que falta. Estou falando isso no sistema Otto, né? É o calor que falta no sistema que gera o fogo, né? Já tem o comburente, já tem o combustível. Está precisando do calor. É um pouquinho diferente do sistema dos motores que tem sistema que são do sistema diesel. Por quê? Porque lá a compressão, né? Como a compressão é muito maior da câmara de combustão, ela gera muito calor. E aí, como ela já está com calor, eu só tenho que espirrar lá dentro o combustível e aí ele vai entrar em combustão, tá bem? Ele é dividido em algumas partes, né, principais, mas temos aqui, ó, o castelo, né, que é onde é feito então com um sistema de cromar, né? Tem que cromar essa parte aqui para atenuar essa oxidação. Por quê? Porque ela fica externa, né? Fica para fora esse componente aqui. Né? Esse aqui fica internamente no motor. Então, para diminuir a corrosão, tem que fazer cromagem. Não sei se é esse o termo correto. Tem que fazer a cromagem. Bom, tem um eletrodo central, que é por onde a bobina, né? Aquelas bobinas que chegam até aqui, ou os cabos de vela, né? Dependendo do sistema. Se é uma bobina que é conectada em cada vela, ela vem aqui e encosta no pino terminal. Ou, se vem do distribuidor, o que conecta aqui é um cabo de vela, tá? Tem a parte do isolador de cerâmica, que aí eu não posso, esse isolador não pode passar energia elétrica para as laterais, tá? Pro cabeçote, né, que muitas vezes é feito de alumínio, e o alumínio é condutor, então eu tenho que ter essa parte de isolamento de cerâmica. Tem a calafetagem, que é feita com pó especial e anéis metálicos para diminuir a possibilidade de escape dos gases, né? Porque por causa da alta pressão aqui, pode ser que, como são materiais diferentes, os gases podem sair. Então, essa calafetagem auxilia, então, nessa vedação. E tem a ponta do eletrodo central e lateral, né? A ponta do eletrodo central, que é onde tem a alta tensão, e tem a lateral, que é onde vai fazer a descarga, né? Então, é um componente bem importante e ele tem que ser substituído de tempos em tempos. E ele também, nós vamos ver lá em manutenção, que tem algumas informações, né? Vocês vão tirar a vela lá do cabeçote e vocês vão olhar para ela e ela vai ter algumas informações em função da coloração, em função do desgaste, qual que é o tipo de desgaste, se tem algum acúmulo de sujeira, né? Então, isso tudo serve para vocês identificar algum tipo de problema na queima, né? Na combustão. Caso não tenha, ela vai ter um aspecto, né? Que nós vamos ver que é um aspecto que indica que a combustão está
está de acordo. Tá bem? Então, a princípio, a aula 12 finaliza aqui. E, então, na próxima semana, nós vamos tratar, então, do sistema de alimentação de combustível, o funcionamento dos motores e as principais manutenções. Tá bem? Então, até a próxima.